Olá pessoal, tudo bem? Recebi aqui uma aquisição feita no site da Amazon, notebook HP 256G9. É um equipamento que vai ser utilizado para trabalho. A escolha desse modelo por ele ser um Intel i3 1215U, no caso, processador de 12ª geração, que tem um ganho de desempenho muito grande em relação à 10ª e 11ª geração. Esse é um dos motivos da escolha desse equipamento. Ele conta com dois núcleos de performance barra 4 threads. Ele chega a uma frequência acho que de 4.4 GHz. E tem 4 núcleos de eficiência. Tá? Tem a frequência menor, se não me engano é 3.3 GHz. Teria que ver direitinho no site da HP. Eu vou colocar o link na descrição. Tá? O intuito do vídeo é mostrar algumas informações que a gente não tem disponíveis, principalmente no YouTube. Na caixa vem basicamente notebook, cabo da fonte e a fonte. Manualizações, guia do usuário e termo de garantia e alguma coisa de instruções assim. Nada muito especial. A caixa não é grande, mas ele está bem acomodado. E a Amazon mandou uma caixinha maior para protegê-la direitinho, tá? Veio balançando um pouquinho. Por isso que eu gravei o vídeo até para garantir, porque vai que tivesse levado uma pancada. Vem esse tecido, material bacaninha, para proteger o teclado em relação a tela, tá? Um não marcar o outro. O equipamento conta com 256 GB de armazenamento, PCI Express NVMe. Slot de memória é 1, conforme o site fabricante, e tem disponível uma memória de 8 GB DDR4 3200. Então, se não me engano, a gente vai ter que tirar essa memória e colocar uma de 16 GB, que é o máximo que permite, se não me engano, por canal. Como ele tem só um slot, caberia a gente fazer um upgrade para 16 GB. A gente vai olhar aqui algumas informações, né, importantes através do sistema, tá? Pelo gerenciador de tarefas. A gente vai ter disponível aqui CPU e GPU. Aqui temos a nossa GPU, que utiliza a memória compartilhada, tá? Então pode ser que alguns jogos você consiga abrir, mas ele vai dar mensagem de erro, porque a memória a VRAM é menor do que o recomendável, geralmente 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, depende. Nossa CPU, o i3-1215U, 6 núcleos, 8 threads. No armazenamento 256 GB, temos 8 GB de memória. O Wi-Fi ela permite 2.4 GHz ou 5 GHz a frequência dela, tá? Aqui no caso é 5 gigabits por segundo, tem a taxa de transferência. A GPU ela tem suporte a DirectX 12.1 e a memória compartilhada. Vamos fechar aqui o único aplicativo que está aberto, que é o MC Afterburner, e abrir o CPU-Z para ver mais algumas informações. A gente vai olhar aqui o benchmark. Ele faz uma pontuação muito boa, tá, para esse equipamento. Faz mais de 3.000 pontos em multithread e acima dos 600 pontos em single thread. Então, acho que dá para usar em alguns jogos competitivos que tenham gráficos mais simples e que necessitem de uma resposta mais rápida. Tá? Isso é bem interessante.
fazer um teste rápido aqui com o GTA V. Tá? Vamos configurar basicamente na resolução nativa, DirectX 10, tudo no mínimo, tá? Que eu acho que é o que fica mais interessante para esse gráfico integrado, porque ele não tem muita potência, basicamente como se fosse um núcleo de GPU com 64 sombreadores. Se você fosse comparar com, por exemplo, as placas de integradas Vega dos APUs AMD. Eu vou colocar aqui os tempos, tá, no vídeo, para quem quiser ver só a parte do GTA. Começa nos 5 minutos. E quem quiser ver as informações básicas, vê nos seus tempos determinados, tá? A gente pode trazer mais alguns outros testes, mas esse aqui é só para a gente ver como é que ele se comporta, visto que é um jogo que depende muito de CPU, né? Tem que ter uma questão de CPU para ele rodar bem e uma placa gráfica razoável, tá? No caso aqui, a gente está usando vídeo integrado, vamos ver como é que ele se comporta. A gente vai interpretar a maior parte das coisas aqui, porque o vídeo integrado não é o ponto forte. No caso aqui a gente tem uma CPU com as 4 primeiras threads, a 0 a 3, são os dois núcleos barra 4 threads de performance. As outras 4, que tem a frequência menor, que seria 5, 6, 7 e 8, são as de eficiência ou de economia. Então eu não fiz corte aqui no vídeo do jogo para vocês verem o carregamento do equipamento, para ter uma noção de carregamento. Ele vai estar na íntegra para ter uma noção como ele vai desempenhar, não só em FPS, em sim em carregamento, velocidade e agilidade na troca de uma tela para outra. Ele tem uma resposta muito boa, tá? O que peca realmente é o vídeo integrado, que é fraco, é como se fosse um núcleo de Vega, né? Não é uma coisa assim muito potente, mas ele está quebrando o galho, tá? Tem um desempenho que está me surpreendendo, tá? Com índices muito bons. GTA, eu acho que é um jogo que dá para você jogar no controle, fica bacana, e travar das 30 frames, mas a gente vai deixar aqui com ele ilimitado, a taxa de FPS, para ter uma noção de como é que ele desempenha. Lembrando que é um jogo de 2012, 2013, jogo de mais de 10 anos, mas que tem um bom parâmetro porque tem muito teste desse jogo na internet. Então vocês conseguem olhar aqui os números, como é que está desempenhando, e procurar testes equivalentes de outros equipamentos similares que testaram esse jogo, vocês têm uma noção. Então a gente tem aqui na íntegra o tempo de carregamento, o tempo de resposta, tá? do benchmark do jogo, para ver como é que ele se comporta. Eu tirei o áudio porque para não dar copyright e não dar problema, até para ficar mais simples a questão da medição da voz, para vocês pegarem tudo que eu estou tentando repassar, tá? Não é um notebook gamer, mas está quebrando um galho. A gente vai finalizar aqui com essa parte do GTA. Vai dar alguns engasgos, provavelmente. Mas basicamente esses engasgos é por causa do gráfico integrado, que ele não dedica a memória de vídeo para alocar diretamente para GPU, como as Vegas fazem, tá? No caso da AMD. Mas ele está se saindo muito bem. Então você tem 7.2, 7.4 de memória RAM utilizada, sendo que está utilizando compartilhado com a placa de vídeo 1.6, 1.7 GB, tá? Isso tudo é a mesma memória de 8 GB. Então temos 7.5 o sistema e os outros restantes é compartilhado.